Então como é que os ricos ficam ricos? E mais, né? Como é que você pode, entendendo isso, acelerar aí a sua jornada rumo à liberdade financeira? É sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, para te explicar como é que os ricos ficam ricos, acho que o primeiro alinhamento que a gente tem que ter aqui é a gente estar alinhado de que esse é o melhor momento da história para qualquer pessoa, inclusive você, enriquecer. E sim, eu sei que eu pareço um maluco falando isso, né? Se você abrir aí qualquer site de notícias, ou se você abriu qualquer site de notícias aí nos últimos 6, 12, 24, 36 meses, isso pode não parecer, porque a gente vê um monte de coisa ruim, a gente lê sobre um monte de tragédia, a gente vê sobre a escalada da inflação, aumentando a pobreza no mundo inteiro, a gente vê sobre aumento de taxa de juros, a gente vê guerra na Rússia e na Ucrânia. Mas meu ponto aqui não é sobre o que está acontecendo nos últimos meses ou nos últimos 1, 2, 3 anos. Meu ponto aqui é sobre a gente parar de olhar um pouco a árvore e tirar um pouco o zoom para que a gente consiga olhar para a floresta inteira. Ou seja, sobre tirar a lupa do curto prazo e passar a pensar em décadas, para a gente perceber como nunca antes tanta riqueza foi criada de maneira dispersa ao longo do mundo inteiro. E a gente pode fazer essa análise olhando apenas para os últimos 20 anos. Olha só quanta coisa que mudou nos últimos 20 anos. Há 20 anos, a internet de banda larga, ela engatinhava, a internet como um todo era muito diferente do que é hoje. Há 20 anos, as redes sociais sequer existiam, né? E aqui eu não considero o Orkut como uma rede social, pelo menos ela é muito distante do que a gente tem hoje. E há 20 anos, os celulares, eles serviam praticamente apenas para fazer ligações. Se a gente voltar 30 anos no passado, as pessoas saíam de casa sempre sem celulares porque eles praticamente não existiam, né? Só os super ricos tinham acesso a um celular. E aí acho que qualquer um, né? Pelo menos a maioria das pessoas, consegue facilmente perceber como a nossa vida hoje, ela é muito melhor, ela é muito mais rica do que há 20, há 30 ou há 40 anos atrás. E todas essas evoluções, elas não apenas melhoraram a nossa qualidade de vida, como elas também nos colocaram à disposição acesso à alavancagem, que é um termo que eu já vou explicar um pouco melhor. Se você não está convicto do que eu estou falando, vamos olhar um pouco mais a história mais longa, né? Vamos olhar aqui a evolução da economia como um todo. Pega ali do início dos tempos até os anos 1750, mais ou menos, e a gente tem uma era inteira em que basicamente os ricos eram quem tinha terras, né? Então a riqueza era sob a forma de terra porque a economia era totalmente focada na agricultura. Basicamente ali, se você tivesse nascido rico, com terras, você viveria uma vida abundante para os padrões da época, sem ter tanto esforço, a não ser que um país mais rico fosse lá e tomasse as terras do seu país. Naquela época a mudança era muito lenta, tudo era muito lenta, a colheita inteira, né, era em ciclos anuais. E enfim, passa ali para final dos anos 1700 até mais ou menos 1950, a gente tem a era mais industrial, a era em que quem detinha as máquinas detinha a riqueza, em que inclusive as riquezas eram maiores, elas eram construídas mais rapidamente, né, se a gente comparar com a era antiga, e isso era muito por conta de que homens trabalhando com máquinas faziam muito mais do que homens trabalhando sem máquinas conseguiam fazer antes. Então a riqueza ela cresceu muito rapidamente nessa era. Inclusive, o próprio conceito de aposentadoria, ele surgiu nessa época. Antes disso, nem se falava em aposentadoria, porque com o avanço da riqueza, as pessoas passaram a viver mais e aí passou a ter que ter esse tipo de preocupação muito importante, que aliás, quem está aqui me assistindo é porque quer construir sua própria aposentadoria. E também dessa época que surgiu, né, a famosa luta de classes, né, os oprimidos contra os opressores, todas as narrativas aí que vêm junto com isso. E hoje, tá, atualmente, os últimos 20, 30 anos, as coisas estão bem diferentes, as coisas não são bem que nem eram antigamente. Porque hoje, as pessoas, numa maior quantidade, muito maior quantidade, têm mais acesso à alavancagem. Eu arrisco a dizer que atualmente, no dia a dia atual, uma pessoa média, inclusive aquela pessoa pobre, né? Não a miserável, claro, não que passa fome, mas uma pessoa média, ela tem uma qualidade de vida superior às pessoas mais ricas ali do início dos anos 1900. Por qualidade de vida, leia-se, não passar um frio danado no inverno, não passar um calor danado no verão, ter acesso à informação por meio de rádio e televisão, ter acesso a celular, à internet e aí por diante. O que faz com que essa seja a melhor era possível para qualquer pessoa enriquecer. Afinal de contas, na era atual, a possibilidade de alavancagem está nas mãos de praticamente todo mundo. E óbvio que eu não vou ser aqui um cara fora de realidade que vai dizer
dizer que não, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não, não tem. A criação, o nível de renda enquanto está crescendo e o próprio nível de educação aumenta a possibilidade de alguma pessoa ter mais acesso a oportunidades, mas é inegável que olhando para trás, hoje é a melhor era para qualquer pessoa enriquecer. Um exemplo é o próprio Clube do Valor, né? Empresa que eu cofundei há 7 anos e que hoje atende mais de 2.000 famílias com os nossos serviços de wealth, o que seria praticamente impossível de ser feito, né? A gente aqui de Porto Alegre, gravando vídeos, criando conteúdos em Porto Alegre, no sul do Brasil, atender famílias do Brasil inteiro. Se não fosse aí pela alavancagem que só é possível, é muito maior na era atual. Bom, além de ser o melhor momento para enriquecer, sabe o que é o melhor momento para fazer agora? Para as pessoas fazerem agora, Gleison? Dá o like no vídeo. Mas dito isso, deixado o like no vídeo, vou falar aqui sobre como qualquer pessoa enriquece e para isso eu vou fazer um desenho. Ó, vamos cortar aqui para a câmera 2 que eu quero fazer um desenho que mostra como qualquer pessoa enriquece. Ó, quem já viu fazer isso aqui é bem raiz, tá? É clubista há tempos, porque isso aqui é algo que eu não faço toda hora. Eu trago só uma pequena série de vídeos aqui do canal. Mas o que a gente tem aqui basicamente nesse nosso desenho, tá? A gente tem 3 colunas. Uma coluna que é a coluna da sua renda, ok? Anotado, renda. Outra coluna que é a coluna dos seus gastos, né? Sendo aqui o dinheiro que entra, aqui o dinheiro que sai. E aqui a coluna que é a sobra, né? Tudo que você não gasta e tem de renda é o que sobra. E o que sobra, visando enriquecer, o ideal seria colocar esse dinheiro para comprar ativos, né? Para você investir em ativos que gerem caixa e que tendam a se valorizar no longo prazo. Dessa forma, comprando ativos com a sua sobra, com o passar do tempo, o que você vai ver acontecer? Você vai ver o seu dinheiro ali, se bem investido, e crescendo, crescendo, crescendo e te possibilitando receber mais renda desse investimento. Enfim, esse é o processo de construção patrimonial. Tá? Não tem como simplificar mais do que isso. E aqui eu queria deixar os créditos, né? O Safal Nivechak, a primeira vez que eu vi esse gráfico foi no site dele, educador financeiro indiano, gente boa pra caramba. E basicamente com essas 4 variáveis, né, a sua renda, seus gastos, a sobra e o patrimônio que você monta, usando dinheiro da sobra para comprar ativos, a gente chega em 3 caminhos mais comuns para você enriquecer. Antes de mostrar quais são esses 3 caminhos, a gente tem que só ter um alinhamento, né? Que é o que significa ser rico. O que é riqueza? É um termo muito vago e muitas vezes você vai encontrar 10 pessoas que têm 10 definições diferentes do que é riqueza. Para mim, Ramiro, riqueza tem muito a ver com tranquilidade e com liberdade, porque eu entendo que dinheiro te ajuda, se bem utilizado, a comprar muita liberdade para você fazer o que você quer, quando você quiser, com quem você quiser. E também, se bem utilizado, ele te ajuda a lidar com muita dor de cabeça que uma pessoa comum, que não acumulou tanto dinheiro, tem. Então ele pode ser uma boa fonte de tranquilidade. É óbvio que se mal usado, o dinheiro não vai te dar liberdade, pelo contrário, vai te tirar a liberdade e vai te dar mais dor de cabeça ainda. Mas bem utilizado, ele traz essas 2 coisas. Então, para mim, é isso que é riqueza. Para ti, quero saber. Comenta aqui o que é ser rico para ti. Enquanto você vai comentando, eu quero te mostrar os 3 caminhos que existem, tá? Derivado desse desenho aqui para você enriquecer. Bom, o primeiro caminho é um caminho de extrema frugalidade, tá? É o cara que ele tenta achatar essa coluna aqui dos gastos. Esse cara, ele tenta colocar o menor nível possível de gastos, ter uma vida extremamente frugal, para assim aumentar a sobra e aumentando a sobra ele colocar mais dinheiro para formar patrimônio. Nos Estados Unidos existe até um movimento dessa galera que tenta ser extremamente frugal para gastar muito pouco e ver o dinheiro sobrar mais, que se chama FIRE, que é um acrônimo para Financial Independence Retirement Early. Num bom português, independência financeira e aposentadoria precoce. E a aposentadoria nesse caminho, ela muitas vezes é conquistada de forma precoce porque o cara se acostuma com um nível de gastos tão baixo, mas tão baixo, que ele nem precisa acumular um patrimônio tão grande para gerar essa renda necessária para cobrir uma vida com um custo muito baixo. É um caminho, ponto. Para mim, não faz nenhum sentido esse caminho, tanto pelaquela lógica de enxergar trabalho como algo ruim e enxergar que a aposentadoria tem que ser o quanto antes, quanto também porque na minha definição de riqueza, uma vida extremamente frugal não vai trazer a tranquilidade necessária para lidar com possíveis adversidades. Então, a falta de um bom plano de saúde, por exemplo, pode custar muito caro, assim como não tende a trazer muita liberdade, que o cara tem um nível de gasto extremamente baixo e não consegue conhecer o mundo, não consegue viajar bem, esse tipo de coisa. Mas enfim, funciona para muitas pessoas, o ponto não é esse, o ponto de mostrar os 3 caminhos. E nisso, o segundo caminho é o caminho mais comum, tá?
que é o segundo caminho? É o cara ser regrado, é viver sempre um degrau abaixo das suas possibilidades e conseguir aí poupar 15% da sua renda todos os meses, tá? Algo entre 15 a 25% da renda todos os meses, com muita disciplina, tomando boas decisões de investimentos e principalmente tendo bastante paciência, porque esse cara aqui, ele vai precisar de um bom tempo para enriquecer. Eu vou te mostrar um exemplo disso aqui na prática com o nosso simulador de independência financeira aqui do Clube do Valor. Tá? Vamos pegar um cara que tem uma renda de 20 mil reais por mês, tá começando agora, então não tem patrimônio investido, mas tem uma renda de 20 mil reais por mês e consegue guardar 20% dessa renda todos os meses. Então ele consegue poupar 4 mil reais por mês. Mas pode ser uma pessoa individual ou pode ser a renda conjunta de uma família. E aí o cara poupa entre 15 e 25, né? No caso 20% exatamente. E esse cara quer poder se aposentar ou poder conquistar a liberdade financeira com a mesma renda que ele tem hoje, né? 20 mil reais por mês, ou equivalente a isso no futuro. E digamos que esse cara aqui quer fazer isso por 30 anos, digamos que ele tem hoje 35 anos e quer chegar lá aos 65. Nesse caso aqui, se esse cara aqui investisse bem, ele ia levar um pouquinho mais do que ele planejava, iria levar 34 anos para bater o patrimônio meta de mais ou menos 4 milhões e meio de reais, que com uma carteira bem investida e rendendo 5,53% ao ano acima da inflação, ou seja, retorno real, já descontado a inflação, descontado custos, poderia proporcionar uma renda ali na faixa de 20 mil reais por mês, de novo, a dinheiro de hoje. Então esse aqui é um caminho extremamente razoável, eu acho essencial pelo menos esse você seguir, que eu e muitos educadores financeiros ensinamos muitas pessoas, mas que na verdade não é o que torna as pessoas ricas na sua maioria, em especial aquelas que ficam muito ricas. Traz detalhe, né? Se você quiser usar o nosso simulador de dependência financeira, eu vou deixar o link aqui e também na descrição desse vídeo. Mas o ponto é, não é o caminho que as pessoas ficam muito ricas seguem, porque elas seguem o terceiro caminho, que é basicamente você, seja por empreendedorismo, seja por intraempreendedorismo, focar em aumentar muito a sua coluna de renda, focar em puxar essa renda para um patamar bem acima da média, para conseguir poupar mais fácil um percentual um pouco mais alto da sua renda e assim construir um patrimônio de forma mais acelerada, basicamente, né, com aportes maiores, puxando aqui essa linha um pouco para trás na escala do tempo. Aliás, de uma forma engraçada, esse é o caminho que a maioria dos educadores financeiros, pelo menos os que você conhece, que tem grande escala, acabou seguindo, né? Todos eles, inclusive eu, são empreendedores e como empreendedores que deram certo, que você conhece, chegou na internet, apareceu em tudo que é lugar, eles estão nessa busca de aumentar aí a coluna de renda, que é um caminho que eu acho muito válido. Não é para todo mundo, porque ele é ainda mais difícil, os três são difíceis, mas que é muito válido de ser seguido. Agora anota isso porque isso ajuda a responder como os ricos ficam ricos. E o que eu vou te falar agora, se você entender, você pode enriquecer. É lógico, né? Para não ter que falar óbvio, eu tô falando aqui de maneiras legais de enriquecimento e buscando seguir maneiras legais de enriquecimento, você precisa entender o que é a lei do efeito. É a lei que explica por que a maioria dos ricos enriqueceram. Que ela diz mais ou menos assim, abre aspas. A quantidade de dinheiro que você vai ganhar na sua vida é efeito direto da quantidade de valor que você gerar para outras pessoas e da quantidade de pessoas para quem você conseguir gerar valor. Ou seja, quanto maior for o valor que você consegue gerar e quanto mais pessoas você conseguir impactar, mais dinheiro você vai ganhar. Maior vai ser a sua renda e provavelmente maior vai ser o seu patrimônio se você fizer as coisas direitinho. Quer uma prova? Então vamos dar uma olhada nas maiores fortunas do Brasil. Em especial nas de self-made man, caras que construíram a fortuna. Primeiro lá, o Jorge Paulo Lemann, né, o principal nome responsável por tornar a Ambev o que é hoje. Né? Se você não sabe o que é Ambev, se você já tomou uma Original, uma Boêmia, uma Brahma, uma Skol, você só tomou por causa da Ambev. E se você gosta de um refrigerante no final de semana, como um Guaraná Antártica ou uma Pepsi, também ele só tá lá na sua mesa por causa da Ambev. O que inegavelmente gera um valor interessante para praticamente todos os brasileiros. Ou seja, muitas pessoas e um valor legal, né? Uma cervejinha gelada, um refrigerante gelado. Vamos lá para outro exemplo, né? O Eduardo Saverin, acho que é o segundo mais rico do Brasil hoje. Ele foi nada mais, nada menos do que o cofundador do Facebook. Hoje a empresa se chama Meta e detém redes sociais como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que cá entre nós geram um enorme valor também para praticamente todo mundo. E vamos pro terceiro, que é uma polêmica, né? O Luciano Hang.
o fundador da Havan, uma figura controversa, muitos odeiam, muitos adoram por questões políticas, que não é o meu foco aqui. Meu foco aqui é trazer o fato de que a Havan está presente na maioria das cidades do Brasil e é muito utilizado, parte relevante da população, então ela inegavelmente gera valor para muitas pessoas. E o grande ponto é, tem exemplos exagerados, mas a verdade é que essa lei do efeito, ela funciona em várias escalas. Mas pegar um exemplo bem menor, pega o exemplo de um empreendedor que consegue reunir o dono de um terreno com um engenheiro com experiência em construção, com um arquiteto com experiência em fazer aí o projeto de prédios, consegue angariar capital de investidores e orquestrando tudo isso, né, o dono do terreno com o engenheiro, com o arquiteto, com os investidores, consegue aí subir um prédio de, sei lá, 6 andares e 12 apartamentos, né, 2 por andar. Esse cara aqui consegue gerar um valor muito grande, ou seja, proporcionar um lar, uma quantidade pequena de pessoas, né, são lá 12 famílias, na média umas 3 pessoas por família, 4 pessoas, dá umas 36, 48 pessoas. Só que como o valor gerado é tão alto, provavelmente a margem de lucro desse cara vai ser muito boa. Enfim, essa, né, em resumo, é a lei do efeito. Ela explica por que alguns conseguem ganhar muito dinheiro por hora trabalhada, quanto outros não. E ela explica também porque não apenas é necessário trabalho duro. Se eu passasse 15 horas por dia trabalhando, limpando a residência de outras pessoas, eu estaria trabalhando muito duro, mais duro do que toda a população. Eu teria uma renda decente, né, se estivesse aí tomando as 15 horas, mas meu efeito seria limitado. E é aqui que entra a questão de alavancagem que eu comentei no início desse vídeo. Hoje é mais fácil do que nunca você ter acesso à alavancagem, né, a ferramentas para que você consiga, com seu trabalho, atingir mais pessoas e gerar mais valor para mais pessoas. Trazendo aqui de novo o exemplo do Clube do Valor de Wealth Management. Antigamente, 15, 20 anos atrás, a parte de tecnologia, de fechar e bater cada carteira de investimentos, daria um trabalhão enorme. A gente não conseguiria ter 2.000 clientes por causa disso, porque teria um time enorme só fazendo conta, muitas manuais, para ver se as carteiras estavam batidas. Hoje tem software que faz isso. E essas pessoas conseguem focar em coisas que gerem mais valor, conseguem fazer estudos legais que eu venho aqui e trago para o YouTube. Graças ao YouTube eu consigo te impactar, consigo impactar milhares de pessoas e aí por diante. Então como é que os ricos ficam ricos, tá? Eles seguem o terceiro caminho do enriquecimento, o caminho de aumentar muito a renda, fazem isso buscando criar ou trabalhar em empresas que consigam gerar muito valor para muitas pessoas e assim eles conseguem, né, aumentar muito a sua renda, porque estão gerando mais valor para mais pessoas, fazer sobrar mais e com isso construir um patrimônio mais rapidamente. Mas se você pensa, então precisa empreender? Não necessariamente. Mas se for olhar a lista dos mais ricos da Forbes, claro, todos são sócios de empresas. Mas tem muita gente muito rica que trabalha em cargos de gerência, em cargos de diretoria de empresas que têm a possibilidade de agregar muito valor a muitas pessoas. O que fazer com base em tudo que você viu aqui? Primeiro, você pode se inspirar e tentar encontrar formas de agregar mais valor a mais pessoas, ou você pode não se inspirar. Mas caso eu tenha te inspirado, você precisa de 2 coisas. Primeiro, um plano para a conquista de independência financeira, para a conquista do que é uma vida rica para ti. E o plano você vai encontrar aqui, o nosso simulador para te ajudar a construir. E segundo, você precisa saber como investir bem. Com isso, consigo te ajudar com toda certeza. Tem um vídeo muito legal sobre como montar uma carteira de investimentos aqui. Então escolhe se é hora de ir para o plano ou se é hora para ir para como investir. Independentemente do caminho que você escolher, compartilhe esse vídeo com alguém que queira enriquecer. Um abraço e até mais.